A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 67 e nós iremos acompanhar a leitura do livro dos Números, capítulos 8 e 9, do livro do Deuteronômio, o capítulo 8, e o Salmo 92. Livro dos Números, capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando dispuseres as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem iluminar a frente do candelabro. E assim fez Arão. Dispôs as lâmpadas de modo a iluminar a frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O feitio do candelabro era assim: era de ouro batido, desde o tronco até as flores. Moisés havia feito o candelabro de acordo com a forma que o Senhor lhe havia mostrado. O Senhor falou a Moisés: Toma os levitas dentre os israelitas e purifica-os. Assim farás para purificá-los. Asperge sobre eles água lustral, e depois passarão a navalha por todo o corpo e lavarão suas vestes para se purificarem. Em seguida pegarão um bezerro com a respectiva oblação de farinha fina amassada com azeite, e tu pegarás outro bezerro para o sacrifício pelo pecado. Farás os levitas aproximarem-se da tenda do encontro e convocarás toda a comunidade dos israelitas. Depois de teres feito os levitas aproximarem-se diante do Senhor, os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida da parte dos israelitas diante do Senhor, e eles estarão a serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos bezerros, e oferecerás o primeiro como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor para fazer a expiação dos levitas. Faze os levitas ficarem de pé diante de Arão e de seus filhos, e apresenta-os como oferta movida diante do Senhor. Assim separarás os levitas do meio dos israelitas. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão no serviço da tenda do encontro. Tu os purificarás e os apresentarás como oferta movida, porque do meio dos israelitas eles foram totalmente doados a mim. Em lugar de todo o que por primeiro sai do útero, em lugar de todo o primogênito entre os israelitas, eu os tomei para mim. Porque todo o primogênito entre os israelitas é meu, tanto dos homens como dos animais. Eu os consagrei a mim, quando feri os primogênitos na terra do Egito.
Depois tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os israelitas. Do meio dos israelitas doei os levitas a Arão e a seus filhos para o serviço dos israelitas na tenda do encontro e para fazerem a expiação por eles. Isso para que não ocorra desgraça entre os israelitas quando se achegarem ao santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos israelitas fizeram então com os levitas tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito deles. Assim lhes fizeram os israelitas. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes. Arão os apresentou como oferta movida diante do Senhor e fez por eles a expiação para purificá-los. Feito isso, os levitas chegaram para assumir seu serviço na tenda do encontro perante Arão e seus filhos. Assim como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim foi feito. O Senhor falou a Moisés: Isto diz respeito aos levitas, a parte dos 25 anos serão admitidos ao serviço da tenda do encontro. Aos 50 anos deixarão a função e não exercerão mais o serviço. Ajudarão seus irmãos para seus encargos na tenda do encontro, mas não exercerão mais o serviço. Assim procederás com os levitas no tocante a seus encargos. Livro dos Números, o capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano depois da saída da terra do Egito, no 1º mês. Ele disse: No tempo estabelecido, os israelitas celebrarão a Páscoa. No dia 14 deste mês, ao cair da tarde, a celebrareis no tempo estabelecido. Segundo todos os seus preceitos e todas as suas normas, a celebrareis. Moisés ordenou então aos israelitas que celebrassem a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 1º mês, no dia 14 do mês, ao cair da tarde, no deserto do Sinai. Assim como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas. Alguns homens estavam impuros por terem tocado no morto e não podiam celebrar a Páscoa nesse dia. Apresentaram-se naquele mesmo dia diante de Moisés e Arão e disseram: Estamos impuros por termos tocado no morto. Por que seríamos impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor no tempo estabelecido com os outros israelitas? Moisés respondeu-lhes: Aguardai, para que eu ouça o que o Senhor ordena a vosso respeito. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Se alguém de vós ou de vossas gerações se tornar impuro por causa de um morto, ou estiver em viagem distante, poderá contudo celebrar a Páscoa do Senhor. No 2º mês, no dia 14, ao cair da tarde, a celebrarão. Haverão de comê-la com pães sem fermento e com ervas amargas. Dela não deixarão nada para a manhã seguinte, nem lhe quebrarão osso algum. Celebrarão segundo o preceito completo da Páscoa. Se alguém estiver puro e sem estar em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, será eliminado do povo. Como não apresentou no tempo estabelecido a oferta do Senhor, carregará o seu pecado. Se um migrante morar entre vós e celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrá-la segundo o preceito e a norma da Páscoa. E o mesmo preceito valerá para vós, para o migrante e para o nativo. No dia em que a morada foi erguida, a nuvem cobriu a morada, a tenda do testemunho. E ao entardecer, houve sobre a morada uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. De dia a nuvem cobria a morada, e de noite havia uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali acampavam. À ordem do Senhor, os israelitas partiam, e à ordem do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem permanecia sobre a morada, permaneciam acampados. Mesmo quando a nuvem se detinha muitos dias sobre a morada, os israelitas aguardavam a ordem do Senhor e não partiam. Se a nuvem ficava poucos dias sobre a morada, a ordem do Senhor acampavam e a ordem do Senhor partiam. E se a nuvem ficava apenas de tarde até a manhã seguinte, partiam logo quando ela se levantava, de madrugada. Quer de dia, quer de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam.
fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, que a nuvem pairava sobre a morada, os israelitas ficavam acampados e não partiam, mas quando se levantava, eles partiam. A ordem do Senhor acampavam, e a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o encargo do Senhor, conforme a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Deuteronômio capítulo 8. Cuidai de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nesses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova e para conhecer o que estava em teu coração, se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te fez passar fome, te deu de comer o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram sobre ti e teus pés não se incharam durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração que, como um pai corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Guarda, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus para andar em seus caminhos e temê-lo. Pois o Senhor teu Deus vai introduzir-te numa terra boa, terra de águas correntes, fontes e águas subterrâneas, que jorram nos vales e nos montes, terra de trigo e de cevada, de vinhas, de figueiras e de romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez e sem que nada te falte, terra onde as pedras são ferro e de cujas montanhas extrairás cobre. Comerás e te fartarás e abençoarás o Senhor pela boa terra que Ele te deu. Cuida de não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de observar os mandamentos, as normas e os preceitos que hoje te ordeno. Não aconteça que depois de teres comido até a fartura, depois de teres construído belas casas para nelas morar, e depois que se tiverem multiplicado o teu gado e teus rebanhos, e aumentado a prata, o ouro e todos os teus bens, teu coração se exalte e tu esqueças o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele te conduziu através do deserto grande e terrível, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água. Da pedra duríssima ele fez jorrar água para ti, e no deserto te alimentou com o maná, desconhecido de teus pais, a fim de te humilhar e provar, visando ao teu bem futuro. Não digas em teu coração, foi minha força e o poder de minha mão que me conseguiram essa riqueza. Lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá força para adquirir riquezas, a fim de cumprir a aliança que juras a teus pais, como ainda no dia de hoje. Se, porém, te esqueceres totalmente do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, servindo-os e prostrando-te diante deles, eu vos testemunho hoje que com certeza perecereis. Assim como as nações que o Senhor fez perecer diante de vós, também vós perecereis, por não haverdes ouvido a voz do Senhor vosso Deus. Salmo 92. Bom é louvar o Senhor e cantar salmos ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã tua misericórdia e a tua fidelidade durante a noite, com a lira de 10 cordas e o saltério, com o cântico acompanhado da cítara. Pois tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, e eu exulto com as obras de tuas mãos. Quão grandiosas as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus pensamentos! O insensato não compreende, o tolo não entende estas coisas. Embora os ímpios germinem como a erva e floresçam os que praticam a iniquidade, é apenas para a sua ruína definitiva. Tu, porém, Senhor, és excelso para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Quanto a mim, aumentarás minha força como a de um búfalo. Óleo puríssimo foi derramado sobre mim. Meus olhos verão com desprezo meus inimigos, e meus ouvidos ouvirão o que aconteceu com os ímpios que se levantaram contra mim. O justo, porém, florescerá como a palmeira, e como o cedro do Líbano crescerá. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, continuando cheios de seiva e verdejantes.
e anunciarão que o Senhor é reto, é meu rochedo, e nele não há iniquidade. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje nós lemos os capítulos 8 e 9 de Números e também lemos o capítulo 8 do Deuteronômio. No livro dos Números, nós lemos a parte que trata da dedicação dos levitas. Como já vimos, os levitas são separados para o Senhor para estarem a serviço dos sacerdotes, a serviço dos utensílios da tenda do encontro. Gostaria de chamar a atenção para 3 etapas deste rito de separação: a purificação, a imposição de mãos e a oferta. Na purificação, eram purificadas, lavadas as vestes e também era feita a aspersão sobre os levitas que seriam separados para o Senhor. Depois, eles recebiam a imposição de mãos da comunidade. Este gesto de imposição de mãos funcionava como uma espécie de delegação. Os responsáveis pela comunidade de Israel delegavam o seu serviço à tenda do encontro, já que era um serviço que exigia pureza ritual, faziam a entrega deste serviço sagrado aos levitas. Então, através desta imposição de mãos, a transmissão, assim como se entrega através de mão em mão alguma coisa, se fazia essa entrega, esta delegação deste serviço, deste ministério. E depois a oferta, aqueles que eram oferecidos então pelo sacerdote ao Senhor. O sacerdote oferecia os levitas ao Senhor, que em contrapartida os oferecia, os doava aos sacerdotes para estarem a seu serviço. Esses 3 gestos nos ajudam a compreender algumas realidades da nossa vivência de fé no dia de hoje. Quando recebemos a aspersão com a água benta no ato penitencial, nós estamos sendo purificados, mas também estamos lembrando daquela purificação de todos os pecados que recebemos no nosso batismo, que nos libertou do jugo do pecado original. E esta purificação não é oferecida apenas a um grupo de pessoas na comunidade de fé, mas a todos os filhos e filhas de Deus pela graça do batismo. A imposição de mãos, presente em tantos sacramentos da vida da Igreja, é a entrega por parte do sacerdote daquilo que é sagrado, daquilo que é dom de Deus, a bênção, o perdão, o envio em missão, nós recebemos através da imposição de mãos. E no gesto da oferta, assim como aquilo que nós oferecemos ao Senhor, são as coisas que Ele já nos deu. Tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor, seja o nosso dízimo, seja a nossa oferta, seja o bem que podemos fazer como serviço, doando o nosso tempo para uma comunidade, tudo isso já é algo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu e que nós retribuímos como um dom de generosidade. Depois, no capítulo 9 do Números, aparecem algumas orientações sobre a celebração da Páscoa. Gostaria de chamar a atenção aqui esta universalidade da celebração da Páscoa. É para todos, inclusive para os estrangeiros que encontram-se no acampamento. E se alguém não puder celebrar no dia previsto, tem a oportunidade de celebrar no mês seguinte, quando já estiver purificado. Então, a importância deste acontecimento central, a celebração da Páscoa, que é um gesto que leva o povo de Israel a fazer memória das maravilhas que Deus realizou em seu meio. E é justamente este fazer memória que aparece no capítulo 8 do Deuteronômio que nós lemos hoje, para que Israel não caia na tentação do esquecimento, de esquecer as maravilhas que Deus fez em seu meio. Ele é convidado a lembrar sempre do que o Senhor realizou e de que tudo é dom de Deus. Mesmo estando na estabilidade da terra, mesmo estando com a estabilidade dos seus bens, é preciso lembrar que não é pela sua força que o homem consegue as coisas, mas é pela graça de Deus o Senhor. O Senhor que está próximo com a sua palavra, por isso nós ouvimos, nem só de pão vive o homem, mas da palavra do Senhor, mas também o Senhor que traz uma palavra que não está inscrita meramente numa lei,
mas é uma palavra que se faz experiência, a experiência de um pai que corrige seus filhos, o que nos vai fazer lembrar a maneira como o próprio Jesus ensina também a primeira comunidade da igreja, os discípulos, como um mestre ensina os seus discípulos. Queremos nós acolher para a nossa vida a experiência daquilo que rezamos e lemos nesses capítulos de hoje. A experiência de nos doarmos ao Senhor, de nos consagrarmos a Ele, a experiência de sermos corrigidos pela Sua palavra e quantas vezes nós o somos, a experiência de sermos conduzidos pelo Senhor da mesma forma que Israel era conduzido pela presença da nuvem. Quando a nuvem baixava, Israel montava acampamento. Quando a nuvem levantava, Israel seguia em caminhada. Que nós possamos perceber esta presença do Senhor em nossa vida e deixar-nos ser guiados sempre por ela. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!